Boa noite. Boa noite, Eurípides. Que prazer vê-lo aqui. Que coisa boa. Prazer meu. Muito grato por ter aceitado esse período crítico aí, pré-cirurgia da sua filha, né? Eu sei que você está tensa, mas Papai do Céu vai coordenar tudo lá e vai dar tudo certo. Obrigada, obrigada. Obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite. Foi uma surpresa. Eu estou muito honrada com esse convite. Uma surpresa fantástica, né? Não por isso, porque naquela pré-live que eu sempre faço, né, da gente se conhecer melhor, eu Exato. vi todo o seu gabarito e eu falei, não pode faltar na minha live nem no meu podcast. Então, vamos lá, vamos para o pessoal entender, né, tudo isso. Falar um pouquinho de você, um resuminho da sua história profissional para os meus seguidores. Então, eu sou uma enfermeira estomaterapeuta. E para quem não sabe, uma enfermeira estomaterapeuta é uma especialista no cuidado de pessoas que têm estomias, feridas, incontinências urinária e anal, né? Eu fiz a minha especialização em estomaterapia em 2001 na Escola de Enfermagem da USP e eu primeiro fiz o mestrado, né, em enfermagem na área de cuidado de pessoas com disfunções miccionais, problemas para fazer xixi e pessoas que tivessem lesões medulares, né, lesões neurológicas. Esse foi o meu mestrado. Depois eu fiz a estomaterapia. Eu já cuidava de pessoas com incontinências, mas eu não tinha feito a especialização nisso. Eu passei os primeiros anos estudando por minha conta, sozinha e tal, porque a água bateu no traseiro e eu precisava nadar, né? Então eu fui aprender sozinha. Aí, algum tempo depois, 3 anos depois, eu já comecei o doutorado na área, né? E tudo isso porque eu sou docente da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC São Paulo. E o campus é aqui em Sorocaba, onde eu moro, e é onde eu sempre trabalhei, né? Eu me formei em 1984 em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão. E eu vim para cá em 1985 e estou aqui em Sorocaba desde então, né? Mas eu não sou daqui, eu sou de Olímpia, uma cidade, né, Águas, tem os termas dos Laranjais e tal na cidade, é aquela cidade. E é isso, eu nos últimos 24 anos, eu só faço isso, só cuido de gente que tem disfunções, problemas para fazer xixi, problemas para evacuar, as disfunções sexuais consequentes dessas situações, né? Eu passei aí os primeiros 18 anos também fazendo tratamento de feridas e alguns cuidados de pessoas com estomias, tanto urinárias, quem usa aquelas bolsinhas, né, quanto intestinais. Então é isso, na verdade, eu faço a gente diz que é uma subespecialidade, né? Eu faço mais as incontinências ainda, né? A gente diz que o especialista é aquele cara que entende tudo de nada, né? E o generalista dizem que entende nada de tudo. Então, é mais ou menos por aí, porque as incontinências são um negócio desse tamanhozinho no universo das doenças, né? Mas eu vivo nisso, eu mergulho nisso. Eu sou docente do programa de mestrado que a gente tem aqui na universidade, e desde o ano passado eu estou me dedicando só ao mestrado mesmo, né? Só aos meus orientandos, minha disciplina no mestrado, e aqui nesse espaço que são as redes sociais, um espaço fantástico de ensino, de aprendizagem, e que eu acho que assim a gente consegue chegar em muitas pessoas, né? Sim, eu também estou engatinhando ainda nas redes sociais, né? Me encontrei como comunicador, Uhum. que eu vi que eu gosto disso, né?
E essas lives também é para o pessoal entender, doutora, a importância da multidisciplinaridade no cuidado do paciente. Que aqui não é ninguém invadindo o lugar de ninguém, é todo mundo precisando de todo mundo, né? E em prol do paciente. Quem ganha com isso é só o paciente, né, doutora? Com certeza. Eurípides, você me chama de Gisele, tá? Por favor. Eu te Bom, chamo de Eurípides, você me chama de Gisele, por favor. Mas é exatamente isso. Multidisciplinariedade, interdisciplinariedade é tudo, né? A gente permitir e se dispor a atuar junto de outros colegas profissionais no benefício de outro, porque o foco é o paciente, né? O centro de tudo é o paciente, né? pronto, verdade. Exatamente. Né? Escolhemos alguns teminhas interessantes para você discursar para a gente e Sim, vamos começar. O que vamos que lá. você, vou falar você, tá? Que é uma Você, jovem. você. O que que você entende por microbiota intestinal e a relação dela com o intestino preso? Então, depois que você fez aquela live com o Bruno Bruno Zilber. Não lembro. Hã? Bruno Zilber. Bruno Zilber, isso. Depois que você fez aquela live com o Bruno Zilber, eu tenho um pouco até de vergonha de falar de microbiota intestinal, porque Nada. ele Aqui é fenomenal, né? E eu ele é aprendi fenomenal, muito mas ali, aqui viu? a gente gosta de ver vários pontos de vista. Ele é o ponto de vista Exato. do microbiologista. Eu quero ver o Micro. ponto de vista da enfermeira. Então vamos lá. Olha, assim, o meu primeiro contato com constipação intestinal foi com pacientes neurológicos e eles têm o quadro de constipação mais complicado de tratar. Então eu sempre disse que assim é o mais complicado de abordar, né? Porque eles têm um fator ali que é a imobilidade, que é um grande Gisele, complicador. teve, Ah, veio na hora exata, na hora certinha essa live, porque teve uma seguidora falando para eu falar do intestino preso em relação aos sequelados medulares mesmo. Então, acho que vai encaixar certinho. exato. Então, a maior dificuldade, eu acho que o grande complicador nos cinco, né, nos cinco aspectos da constipação, né, o maior complicador para essas pessoas, que é aquilo que é muito difícil de resolver, é a questão da imobilidade. Então, não adianta falar, caminha 40 minutos e tal, não sei o quê. Alguns fazem fisioterapia, algumas atividades físicas, mas essa não é uma realidade para todas as pessoas que têm alguma deficiência física aqui no Brasil. Não é uma realidade, não é muito fácil isso, né? E os programas de reabilitação, eles têm um tempo em que eles aceitam os pacientes, né? Os primeiros 2 anos e tal. E depois disso, o paciente vai ter que se virar para fazer sua atividade física em casa. Então, esse era um grande complicador. A outra questão é que, assim, as pessoas com paraplegia têm um pouco mais de autonomia, óbvio, mas a gente tem um número significativo de pessoas com tetraplegia, tetraparesia, e que são mais dependentes, né? Então, todas as recomendações que a gente faz, todos os programas de cuidado, eles estão ali dependentes do cuidador, né? E isso é um assunto complicado. E aí eu comecei a estudar microbiota, foi através disso que eu comecei a entender um pouco mais, né? E aí comecei a me aprofundar. Nós nunca tivemos no serviço que eu atuava, que era o serviço SUS, a gente não tinha uma nutricionista que pudesse atender os pacientes lá. A nutricionista só atendia, desde o começo, os pacientes internados no hospital. E esses pacientes eram ambulatoriais. Então, assim, ele não podia pagar uma nutricionista. A gente não tinha, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Ninguém vai assumir o papel de nutricionista, mas tem algumas pequenas e simples medidas que podem ajudar.
A primeira delas era a ingestão hídrica, né? O consumo de fibras e tal. Então, eram coisas que as pessoas não têm conhecimento e que elas são simples de serem feitas, né? E a partir daí eu comecei a me aprofundar. E eu comecei a entender que, assim, essa microbiota da boca até vamos lá, da boca ao ânus, né? Embora o ânus não faça parte dos órgãos do trato gastrointestinal, a gente sabe que ele é da ordem dos órgãos sexuais, não é verdade? Mas da boca ao ânus nós temos micro-organismos. São bactérias, são vírus, são protozoários, né? São vários tipos de micro-organismos que são específicos de cada lugar. Boca, esôfago, uma coisa mais transitória, né? Estômago e tal, e intestino, e aí vai. E assim, esses micro-organismos, né? A gente não pode dizer que são só bactérias, porque não são, eles são também responsáveis por correções ou ajustes no pH nesses ambientes, em alguns lugares, né? Ajustar a acidez, né? Mais ácido, mais alcalino, né? E em alguns lugares, e eles são responsáveis pela digestão de alguns polissacarídeos, no metabolismo de alguns polissacarídeos, né? As fibras e tudo mais. Então, assim, eles fazem parte desse processo. E ou a gente entende e os pacientes trabalham essa microbiota, com essa microbiota a favor, ou a questão da constipação não se resolve, exclusivamente não se resolve. Principalmente porque eles têm um problema neurológico para eliminar as fezes, né? Na questão dos pacientes neurológicos, tem uma confusão que as pessoas fazem que é muito grande. As pessoas com lesão neurológica, elas têm uma dificuldade de eliminar as fezes por dois problemas. Primeiro, uma lesão mesmo, que pode atingir esfíncter anal interno e externo, né? Que são as torneirinhas ali do ânus, que a gente relaxa e contrai para manter as fezes, para eliminar as fezes ou para mantê-las ali quando a gente não quer eliminar naquele momento, né? Mas também eles têm uma questão de percepção. Então, os neuroreceptores, né? Que ficam na ampola retal e que identificam se a gente tem gases, fezes líquidas, fezes sólidas. No caso das lesões neurológicas, medulares, eles funcionam mal ou não funcionam. Então, a pessoa não percebe as fezes e não desencadeia o desejo de evacuar, né? E aí, a ampola retal sobrecarrega e qualquer movimento, qualquer coisinha, escapa um pouquinho de fezes. E, às vezes, os profissionais de saúde dizem, ele tem incontinência. Não é que ele tem incontinência, ele tem perda por transbordamento, não é verdade? Então, assim, como é que a gente aborda um paciente neurológico que tem problema para evacuar? Ele está perdendo fezes? Aborda como um constipado. Independente do nível de lesão medular, faz ele evacuar o mais regularmente possível, que se ele esvazia a ampola retal, ele não vai ter perdas, né? Mas ele precisa esvaziar a ampola retal. Mas ele não consegue evacuar. Sim, se as fezes forem mais amolecidas e se ele tiver algumas condições mais favoráveis, ele vai evacuar, né? Assim como ele perde, ele evacua. Né? Pronto. Mas... Excelente sua colocação, Gisele, que o pessoal tem que entender, o pessoal até falou do nervo vago. O nervo vago é do sistema autonômico. Ele desce pelo trato, tá? O nervo vago não inerva o ânus, tá? Não. O ânus, ele é inervado pelo pudendo, nervo pudendo. Não. O próprio reto também, essa parte sensitiva que você disse muito bem, que o reto é um órgão sensorial, tá? Isso. E essa parte sensitiva também vai pelo pudendo. Tem os feixes sensitivos do nervo pudendo, que sobe na coluna. Que se está lesada a coluna, você perdeu esse controle. Então,
fica fezes ali estimulando a ampola retal o tempo todo. Esse Exato. paciente vai começar a ter perdas, escapes, né? Então, esse é um paciente que se beneficiaria, chegando no nosso ambulatório, vão falar assim, eu faço o toque, eu percebo o reto cheio de fezes, esse sim se beneficiaria de um flit, né? De um glicerinado gota a gota para limpar aquele reto e provavelmente, me corrige se eu estiver errado, Gisele, ele vai precisar disso de tempos em tempos, né? Talvez não, hein? Se a gente disciplinar, talvez não. O problema é que o paciente que se chega no hospital, no pronto-socorro e tal, é aquele que evacua a cada 15 dias. E aí você tem que entrar com uma medida drástica, né? Mas se a gente fizer um trabalho de reeducação intestinal, e é uma coisa que eu fiz nos últimos 24 anos, e que tiver regularidade, porque a questão é ter regularidade, né, Eurípides? É tão Exato. difícil ter regularidade, né? Assim, a gente tem regularidade em refeições, café da manhã, almoço, jantar. E o resto, olhe lá, é muito difícil a pessoa instituir regularidade, né? E Verdade. isso é fundamental para o funcionamento do intestino. Então, eu costumo usar um flit enema, às vezes até um supositório de glicerina no início, para dar para deixar essas fezes mais lubrificadas e elas em mais contato com a parede da mucosa, elas estimulam mais os neuroreceptores, fica mais fácil de serem eliminadas e tal. Mas, assim, isso eu acho que faz parte de um programa de tirar o paciente daquela fase complicada. Depois que a gente tira, e ele começa a ter as fezes naquele formato que a gente gosta, que é o Bristol 4 lá, a escala de Bristol 4, então essas ficam mais fáceis de serem eliminadas. Com relação ao vago, é importante lembrar que é o seguinte, o vago inerva o cólon ascendente e metade do cólon transverso, né? O resto não é vago que inerva, entendeu? Nem ramos, né? Agora, podendo sim, podendo tem 32 ramificações ali e elas fazem as mais diferentes funções e ele é o nervo mais acometido, mais lesado nas lesões medulares, né? Tanto para as disfunções de bexiga quanto de intestino, tá? Então, assim, a minha dica é, se você não se aprofunda muito nisso, ou se é leigo, ou se é cuidador de paciente, pensa o seguinte, ele tem constipação intestinal, pensa nisso, né? Porque eu já vi um monte de pacientes, Eurípides, tomando laxativo porque achava que era incontinente, perdão, tomando água com maisena e limão, porque achava que era incontinente. Aí ele perde fezes, eu dou água, maisena e limão, e aí virava fecalomas terríveis, né? Então, assim, olhe a pessoa com lesão neurológica como alguém com constipação intestinal e aborde a partir daí. Não vai errar, não vai errar, né? Amoleça as Excelente. fezes, dê fibra, dê água, vai dar certo. Aborda como um grande constipado, eu acho, né? Acho que Pronto. funciona bem. O acamado é a mesma coisa, né? Certo. Gisele, e vamos dar um exemplo extremo aí. Você viu que o paciente não está tendo melhora com o tratamento, o protocolo, está tentando tudo certinho, não tem melhora. Já tive pacientes que eu precisei Uhum. fazer uma colostomia e Sim. que era até por uma questão de facilidade para a família cuidar daquele paciente. Você tem experiência com isso? Então, eu tive paciente que chegou à colostomia, tive alguns que chegaram à colostomia, mas porque as complicações de fecaloma tiveram perfuração e tal. Eu tive pacientes que tiveram quadros traumáticos, assim. A questão do cuidador é uma coisa que, assim, a relação cuidador-pessoa com deficiência foi o tema central da minha dissertação de mestrado. Então, eu acho que eu afinei a viola, eu digo que eu afinei a viola no meu ponto de contato com o paciente e tal, no mestrado. Não foi no doutorado, não foi na especialização, foi no mestrado exclusivamente. Porque eu comecei a entender
que eu não podia abordar nem o paciente, nem o cuidador. Era um binômio. Ou eu pegava essa dupla, ou o programa de cuidado não ia acontecer, sabe? Então, eu passei a aprender algumas coisas, atender em dupla, atender a dupla, entender que era mesmo uma dupla enquanto aquele paciente dependesse do cuidador, né? E alguns momentos em que eu fazia atendimento coletivo, eram pacientes e cuidadores todos juntos, trocando as suas experiências e tal. Eu sempre gostei muito disso, né? Eles ensinavam uns com os outros. E eu acho que isso ajudava a tirar desses casos muito complicados. Porque quando a gente vê que, olha, ele está cuidando de alguém que é muito parecido com o meu filho, ou com o meu marido, ou com a minha esposa, né? E ele está fazendo assim e não assado. Funciona muito bem, muito melhor do que a enfermeira ou o médico falar, faça isso, né? Porque assim, o paciente se afina mais com o outro que está ali. E eu estou modulando a conversa para não deixar como recomendação A nenhum absurdo, questão, né? Gisele, é a questão da empatia, né? Você está falando, não estou Isso, sozinho, tem mais alguém do lado que tem o mesmo isso. sofrimento que eu. Às vezes, uma coisinha ou outra, uma dica ou outra que alguém dá, que nem a gente imaginou, já ajuda. Então, na Muito. verdade, o seu papel também é de psicóloga, nesse caso, né? É, é uma coisa assim, é alguém que fica mediando, né, Eurípides, aquela conversa ali, né, e que às vezes pega fogo e às vezes é muito complicada. Mas eu sempre percebi que os pacientes olhavam e falavam, o profissional de saúde, seja ele enfermeiro, seja ele médico, assim, a vida dele não é igual à minha. A vida dele é bacana, a vida dele é perfeita, a vida dele não tem esses perrengues que a minha tem. Né? Os pacientes às vezes falavam, não, eu acho que a senhora nem imagina. Eu falei, assim, lógico que imagina, a minha vida tem perrengues assim como o seu, entendeu? Né? Tem pessoas com constipação na família, tem tudo, né? Mas era muito difícil. Então, quando a gente coloca num grupo, aí eu acho que a gente fica mais parecido. E sendo mais parecido, que é a tal da empatia, eu acho que fica mais fácil absorver. Porque realmente, para cuidar de alguém que tem constipação, ou a dupla entra no programa ou não vai dar certo e vai desaguar numa colostomia. Pode desaguar, né? Porque às vezes o cuidador fala, eu não vou fazer isso não, tem que fazer flit. Quantas vezes eu ouvi, flit eu não faço, flit enema eu não faço, né? Eu ouvi muitas vezes de mãe de paciente, olha, ele é homem, mas ele já tem 40 anos de idade. E eu limpei o traseiro dele quando ele era criança. Agora eu não vou limpar, não. Mas mãe faz tudo. Não é bem assim, né? Então, tratar esse binômio, né? Tem uma série de coisas que permeiam essa relação, né? Como aconteceu a deficiência, tem um monte de conversas nesse meio aí que atrapalham. Então, eu entendo que algumas pessoas possam chegar na colostomia, eu entendo Certo. mesmo, né? Que é Então, difícil. não, o assunto é bem complexo e chamei a pessoa certíssima para isso. E E eu tô eu com a vou, pessoa certa para aprender. não, estamos aprendendo junto, não tenha dúvida Juntos, disso. juntos, juntos. Gisele, eu tenho um ambulatório de fisiologia no retal, tá? Mais Eu sei. voltada à proctologia, onde eu Uhum. faço a manometria no retal, tá? Não é todo Sim, proctologista que gosta dessa parte, mas eu gosto muito. Na manometria, eu diagnostico as obstruções de saída, que é a contração paradoxal do bulbo retal, hipertonia do esfíncter interno, as retoceles, aqueles retos que estão com a sensibilidade alterada, eu consigo ver nesse exame. E ao uhum. fazer esse diagnóstico, muita gente que estava tratando o intestino preso, achando que era só mudar a dieta e não melhorava, descobria que tinha essas obstruções de saída. Eu aprendi a fazer o biofeedback anorretal, com o próprio aparelho de manometria anorretal, com a própria Sim, sondinha, que o paciente olha junto comigo os gráficos. A primeira sessão demora mais para ele entender o que eu quero.
As outras sessões são mais rápidas, que é só a sintonia fina, uma vez por semana, no mínimo 10 sessões. Eu tenho tido muita melhora de obstipação de intestino preso, de pessoas que já foram em diversos profissionais e não resolvia. Só que agora eu quero entender a fisiologia anorretal sob o seu prisma. Então, eu concordo perfeitamente com você, porque assim, o meu primeiro contato com o ambulatório de fisiologia anorretal foi, eu acho que até já comentei com você, foi durante a especialização, na verdade foi durante o mestrado, porque tem uma história gozada, né? Como eu não era estomaterapeuta e a minha orientadora era, eu entrei, ela começou a me orientar em 98. Eu comecei o mestrado em 97, mas ela começou a me orientar em 98. E aí ela disse o seguinte: você não é estomaterapeuta, mas você vai ter que fazer toda a parte de incontinência que o estomaterapeuta faz, por sua conta. E aí eu comecei a frequentar o ambulatório de fisiologia anorretal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina com o professor José Márcio Neves Jorge, naquela época ele que estava coordenando. Ele e o professor Carlos Walter Sobrado, né? E aí ela fez um contato com eles e falou: é minha orientanda, ela trabalha com lesado medular, ela tem que ir aí aprender e ela não é estomaterapeuta. Então eu fui lá em 98 e fui em 99, 2 anos, assim, que eu fazia temporadas lá, né? Eu fazia 20 dias, 15 dias e tal. Bom, aí eu fui fazer o curso de estomaterapia. Fora isso, eu tinha que fazer as disciplinas de incontinências dos cursos de estomaterapia que ela dava, embora eu não fosse. Eu tinha que ir lá e assistir. Ela obrigava e eu ia lá e assistir. Hoje eu agradeço, porque eu aprendi por causa disso, né? E aí, o que aconteceu? Eu terminei e fui fazer estomaterapia. Quando eu fui fazer, eu já tinha visto tudo aquilo que todo mundo tinha visto, né? Então, eu vi muito. O ambulatório de fisiologia anorretal do HC era só os casos extremamente complicados, né? De aquela percepção paradoxal, é o paciente que na hora de evacuar contrai e as fezes não saem, aquela coisa toda. E desenvolve as fissuras e tudo mais. Mas eu estava muito mais encantada, como sempre fui, né? O meu pezinho puxava muito mais para a disfunção miccional, as problemas de bexiga, Gisele, né? só para o pessoal entender um pouquinho por que que tem a ver uma coisa com a outra. É porque Sim. a inervação é a mesma, é o Isso. pudendo que está agindo ali, gente. É, Então, é. quem tem incontinência vesical pode ter incontinência anal também, uma coisa E uma casada com a constipação, outra. tudo junto, é um conjuntinho, viu, gente? Os negócios ficam tudo perto ali, né? E quem controla são os mesmos nervos, né? E aí, depois disso, aqui em Sorocaba não tinha um ambulatório, não tem um ambulatório de fisiologia anorretal assim, estruturado dessa forma, porque como você mesmo disse, manometria anorretal não é para todo mundo, porque muita gente não gosta, né? É uma área da proctologia que muita gente não gosta. São alguns lá que, assim como na urologia, os problemas neurourológicos não são todos que fazem. É gente que tem mais afinidade e tal. Assim como na estomaterapia, poucas fazem incontinências urinária e anal, porque é afinidade, né? Depois disso, então assim, eu atendia pacientes que iam em outros ambulatórios, ou em Botucatu, ou em Campinas, que são cidades mais próximas aqui, que eram referências, né? Mas acontece que em 2004 eu fui numa viagem para Londres, eu tive a oportunidade de ficar com a professora Christine Norton no St. Mark's Hospital, que é um hospital de referência de problemas coloproctológicos, gastrointestinais, na região de Londres, né? Uma grande referência, né? E ela é a número um, sempre foi, há muito tempo, ela é número um nessa área, né? E ela fazia esse ambulatório. E ela fazia, eu não sei se você conhece, do jeito mais simples do mundo, que é aquele biofeedback que ela inventou, que é um biofeedback de pobre, né? E aí eu adotei, porque aqui
reinava a pobreza em termos de material, que é a Mas seringa, o me explica catéter. direitinho como é que é. Pode É o explicar. treino do catéter balão, né? Ele é muito semelhante ao manômetro, né? Da manometria, o mesmo princípio. Então, é uma seringa de 60 ml, um catéter, pode ser retal ou vesical, 14, né? E você bota, ela bota um balão mesmo de aniversário e dá uma amarradinha. Eu gosto de usar o preservativo, que eles têm o teste do Inmetro, são bem bacanas. Não lubrificado, precisa ser. E aí você amarra a pontinha dele ali, né? E você utiliza com uma seringa e uma torneira, a seringa e uma torneira de 2 vias, você vai, se a pessoa for constipada, você começa insuflando 60 ml de ar, paciente decúbito lateral, 60 ml de ar e vai tirando 10, tira mais 10, tira, cada 10 ml você espera 2 minutos, indaga, a pessoa contrai, relaxa. O que você está sentindo? Está menos, está mais e tal. Faz isso até o 0. Aí de novo 60, vai descendo o degrau. E de Gisele, novo. E aí, isso no ânus, o balão no no ânus. ânus, balão no ânus, vazio com ar. Você Isso explica para aí o paciente, na não vai fazer manometria, nada. isso aí na manometria chama sensibilidade retal. A gente está testando a Exato. sensibilidade retal. Excelente. Exatamente, é excelente. Então, assim, ela desenvolveu isso e aí eu fiquei lá no ambulatório e vi e tal, vi como é que fazia, como é que era e tudo mais. Depois disso, a gente ainda trouxe ela para o Brasil, umas 4 ou 5 vezes ela veio. Depois disso, eu fiz nós estivemos juntas num evento em Nova York e ela deu uma capacitação num congresso, eu fiz também e tal. A gente teve muito contato. E agora eu tenho uma orientanda, a Marcela, que está aqui, ó, está assistindo, Marcela Shimazaki, que está fazendo a validação de um protocolo dela para constipação intestinal, né? Então, e aí eu tive essa experiência. E a gente faz, chama-se treino de catéter balão, tá? Então, que é o programa que ela faz. E o inverso, a gente faz para incontinência anal, que começa com 10 e vai até 60. Você faz 3 vezes isso, uma vez por semana você vê o paciente. Então, com isso, a gente trabalha aquela percepção da sensibilidade que a pessoa com constipação perde um pouco, né? Começa a perceber, porque 60 ml, para quem fica com fezes de 4, 5 dias na ampola retal, não é nada, né? Então, a É. gente vai fazendo a pessoa, né? Ajuda bastante, é um programa muito barato. Mas Qualquer pessoa isso, pode fazer. Gisele, isso é excelente também para aquele paciente que tem incontinência anal, mas não Isso, tem nenhum trauma. Ela tem a musculatura funcionando bem, mas aquela isso, musculatura está fraca. A isso. gente ensina ela a fortalecer essa musculatura, mas a gente Uhum, ensina ela também a perceber quando que o reto dela está cheio. Essa é a isso, sensação que você tem que procurar o banheiro, porque senão você vai sujar a sua roupa. É, isso. às vezes a pessoa não tem nem noção dessa sensação. E excelente, esse protocolo eu queria conhecer, viu? Depois quero Ah, conversar com a eu sua. te mando, eu te mando, a Marcela, eu trabalho com isso, com o treino do catéter balão, que eu aprendi com ela, trabalho desde 2004, então como a gente não tinha manômetro, né, a gente trabalhava com isso, e pasme, ela trabalha no hospital que é referência, e ela é a responsável pela triagem no St. Mark's, triagem de incontinência anal. Ela, uma enfermeira, né, ela é uma continence nurse. Ela tem uma equipe de 6 a 8 pessoas que trabalham com ela e ela faz isso, né? E ela faz essa primeira avaliação com o treino do catéter balão. Depois disso é que o paciente vai para a manometria, entendeu? Então, eles otimizam. O aparelho de manometria, ele pode ser usado por vários profissionais em vários horários. E quando ele está ocupado, você faz o catéter balão. Entende? Excelente. Então, é um jeito de você ter menos equipamento e ter mais gente sendo atendida, né? Também. Pronto. Então, essa é a minha experiência com fisiologia no retal. Não, excelente. E eu quero conhecer esse protocolo, sim, viu? Ah, nós vamos mandar para você. Acho que você pode ajudar muito a Marcela, viu? Também. Pronto.
Então, vamos seguir nos assuntos que estão interessantíssimos e eu queria ver sua experiência com pacientes com câncer de cólon, câncer de intestino. Então, foi no universo da estomaterapia, né? Foi no universo da estomaterapia. Eu tive alguns casos raros de pacientes, atendi alguns casos, que é uma coisa bastante complicada, de pacientes com lesão medular, paraplégicos, que desenvolveram câncer de cólon. Assim, exceção da exceção, né, Eurípides? Você deve imaginar, né? Gisele, nem tanto. Por quê? O próprio fato de ser obstipado, aquelas fezes que tem que sair, fica ali em contato com aquela mucosa, a chance de desenvolver um câncer de cólon é maior do que a população normal. Sim, eu entendo. Mas, assim, eu imagino que uma parte desses pacientes acabam não chegando no serviço. Não tenho Né? dúvida, morre antes. A gente morre antes de chegar no serviço, entendeu? Ele morre numa obstrução, né? Como a gente vê, é um quadro de obstrução aguda e o paciente acaba morrendo, né? Então, a gente teve alguns casos, eu tive alguns casos, chegaram a ser colostomizados, né? Uma situação bastante complicada e tal. Agora, a minha experiência também com câncer de cólon são as pessoas que fizeram a cirurgia, né? Alguns vão para químio, rádio, outros só químio, outros só rádio, outros nenhum nem outro, só cirurgia, mas foram submetidos a uma colostomia. E eu cuidei, não foi uma coisa que eu fiz muito, mas eu fiz de forma significativa no consultório particular. Né? No ambulatório eu ficava mesmo com os pacientes que tinham problemas para evacuar e urinar, com lesões neurológicas ou não, depois de algum tempo, né? E esses pacientes de câncer de cólon, a gente pegava, teve um tempo que eu fazia um programa com alguns médicos aqui em Sorocaba, e que eu fazia a demarcação, porque é uma cirurgia programada, então fazia a demarcação, né, da estomia. A pessoa experimentava, decidia qual equipamento iria se adaptar melhor, né, para o estilo de vida, para a roupa, e qual bolsa, qual tipo de cola, placa, se usa placa, se não usa placa, se adere à bolsa direta, enfim, todos os modelos que a gente tem aí à disposição no mercado, e são muitos, né? E fazia mais ou menos um teste de adaptação, e eu sempre procurava deixar o paciente com a bolsa com água, alguns dias antes da cirurgia, para experimentar dormir com a bolsa, ter a bolsa. Se vazar, vai vazar água, o que é que vai acontecer e tal. Então, assim, quando isso acontecia, esse paciente, quando saía da cirurgia, ele falava, ok, estou com aquela bolsa que eu já treinei, eu sei o que é. Entendeu? Excelente. Não, outra não história. conhecia esse treinamento. Essa é Confesso outra que conversa. preciso ter uma estomaterapeuta aqui perto de mim, viu? Precisa. Faz toda a diferença. Você sair da cirurgia, olhar, o cara olha aquela bolsa ali. Eu sei o que é essa bolsa, entendeu? Às vezes a gente até já orientava, essa é a bolsa que você vai sair e tal. E depois assistir o paciente, fazer a primeira troca, né? Intra-hospitalar ainda, e depois assistir o paciente para ele começar a fazer a troca de bolsas, né? Pronto. Então, assim, eu fiz isso por algum tempo, cuidei de algumas pessoas, não foi uma coisa muito significativa, né? Mas no consultório com com 2 coloproctologistas aqui da cidade eu fiz, né? Uhum. E eu fazia isso com um urologista com quem eu trabalhei no consultório. Então, as urostomias, isso Pronto. eu fazia bem. E aí a gente fazia um pacote. Sabe aquele pacote cirúrgico que faz, né? Então, tinha o pacote do anestesista, do assistente, o pagamento do cirurgião, e tinha o meu, entendeu? E o meu incluía 4 visitas, né?
a prévia, a intra-hospitalar e 2 no pós. Entendeu? Excelente. Então, o paciente já sabia que ele tinha esse atendimento. Eu acho que isso fazia toda a diferença. Agora, é lógico que caíram nas minhas mãos vários pacientes que, assim, que não passaram por nada disso, não teve demarcação, estômago mal construído, estômago investido, retraído, ou então hérnia de estômago, né? Assim, de tudo, né? E todas aquelas complicações, processos alérgicos de pele, paciente que não se adaptava com a cola, olha, acontecia, já vi de tudo isso, né? Mas assim, uma estomaterapeuta resolve isso, eu diria que com o pé nas costas, viu? Porque esse é o arroz com feijão da estomaterapia, é cuidar de pessoas com estomias, né? Pronto. Então, aí na sua cidade, se tiver alguém, cola no seu serviço que você vai ver a diferença de adaptação. Não tenho dúvida. Cirurgia de emergência, eu entendo, Eurípides, que não dá para fazer, né? Uhum. Né? É uma facada, é um tiro. Você não dá para fazer essa brincadeirinha de dormir com bolsa. É bom você tocar nesse assunto, né? Que a gente já emendou no nosso assunto das ostomias, que o pessoal tem que estar ciente que as ostomias salvam vidas, tá? Sim. Quando são necessárias, não tem conversa. Às vezes aquele paciente, eu vou ler um trecho do capítulo do meu livro para você. Aí, diga. Quero sua opinião. Após o atentado ocorrido com o nosso atual presidente Bolsonaro, muita gente procurou saber sobre a colostomia. Nos telejornais, assisti a dificuldade dos jornalistas em explicar de forma simples e clara do que se trata. Eu vi tanta besteira que eu fiquei... Nossa, eu também. Eu ficava revoltada. Vou esclarecer a você. Toda palavra que termina em ostomia quer dizer uma ligação não natural entre um órgão oco interno com o meio externo. Por exemplo, gastrostomia, jejunostomia, ileostomia, dentre outras. O estomaterapeuta cuida de tudo isso, Gisele? Cuida. Traqueostomia. Todas essas ostomias. Todas. Ilho, gastrostomia, colostomia, todas elas. Todas. Excelente. Estomias, feridas, incontinências, cuida de todas elas. A gente aprende tudo isso. Tá? E tem gente que se subespecializa só em gastrostomia, que é um pega para capar. Tem gente que fica só com colo e urostomia. Tem gente que é só traqueostomia, que é outro universo, né? Traqueostomizado é outro universo. Agora, a mídia falava uns absurdos, né? Fala assim, ele vai fazer uma cirurgia para tirar a bolsa. Não, gente, cada vez que ele troca, ele tira uma, põe outra. A bolsa é para coletar as fezes que estão saindo do buraquinho ali. É isso. Então, assim, ninguém faz uma cirurgia para trocar a bolsa. Você troca a bolsa toda vez que você tira a bolsa, toda vez que você troca a bolsa. E você não fica com a bolsa sempre, né? É como qualquer bolsinha que coleta qualquer líquido que saia de dentro da gente. Né? Mas eu ouvia isso, eu ficava arrepiada. Eu falava aqui em casa, gente, não é possível que um jornalista não foi assessorado para isso e tal. E é uma colega nossa que cuidou do presidente, né? É uma colega que é estomaterapeuta no Einstein, foi a primeira estomaterapeuta do Hospital Albert Einstein, uma amiga muito querida, uma pessoa fantástica, e ela fez um trabalho excelente para ele poder ter autonomia e tudo mais, né? Mas ninguém divulgou muito isso, não. Todo mundo ficou mais na área médica e tal, né? A gente talvez tivesse uma oportunidade de aparecer um pouquinho mais o que a gente faz por aí, né? Aquilo que você disse, da marcação prévia para... Demarcação. Isso. Uma tatuagem ou uma caneta que não sai na hora que a gente pinta, passa clorexidina, tudo. Eu vi isso na minha pós-graduação de cirurgia oncológica por vídeo que eu fiz em Barretos, pertinho da sua terra natal lá, né?
E o Sim. pessoal, os estomaterapeutas, te deixa marcado mais de um local para você, Dos dois lados, dos dois isso, lados. para Dos que dois você, lados, se essa é a regra. precisar fazer a ostomia, você vai fazer no melhor lugar, longe do osso Isso, ali, vai isso, atrapalhar colar a placa. isso. A gente treina, vê aonde o paciente usa o cos da calça, se o cos é baixo, se o cos é alto, o que usa ali, como é que usa a roupa e tal. A coordenadora do serviço de estomaterapia do Hospital de Barretos é a Janaína Zambon. Uma profissional fantástica, fenomenal. E lá tem uma equipe de estomaterapeutas. Tem gente só para o quadril, tem gente só para cabeça e pescoço, tem estomaterapeuta lá em todos os setores do hospital. É assim. Excelente. E eles têm uma atuação incrível, incrível. Por isso, É por bastante essas e interessante. outras coisas, né, Gisele, que no meu ponto de vista, não tem hospital no mundo para câncer melhor do que o Barretos. E a gente não É. valoriza, né, o canarinho, né? Exatamente, não valoriza. E é um hospital de ponta, né? Os tratamentos que são feitos em hospitais referência no mundo, né? Eles são trazidos para Barretos. É um hospital de referência. Mas ele está numa região que é a região onde eu nasci, né? Barretos fica 30 minutos de Olímpia, onde eu nasci, né? E lá, nossa, lá nada lá faz muito sucesso assim ainda, né? Precisava, porque lá tem coisas fantásticas, né? Verdade. Lá tem instituições incríveis, né? Pronto. Eu vou continuar lendo uns trechinhos aqui que eu quero o seu crivo. Ah, eu tô Vamos- gostando, tô gostando. Olha lá, já tem outra de Olímpia aqui, Silmara, muito querida, ó, nossa terra natal. Pronto. Eu fui, no intervalo lá da pós-graduação, eu fui lá nadar nas termas de Nos Laranjeiras. termas. Muito bom. Ah, muito bom. Ó, a colostomia pode ser definitiva, como nos pacientes com câncer no ânus ou muito próximo ao Uhum. ânus, a ponto de impedir uma cirurgia curativa, ou temporária, corrigida entre 3 e 6 meses após a sua confecção. Há vários motivos para se colocar uma colostomia temporária, entre eles o que levou o nosso presidente a ter a colostomia dele, que foi uma infecção e contaminação aguda dentro da barriga. Então, eu não posso Isso. emendar o intestino com uma infecção vigente, que aquilo ali vai abrir e risco de vida. Então, o Uhum. colega que operou ele lá no sul de Minas, lá, ele foi, vamos dizer, ele fez o feijão com arroz muito bem feito, porque se tivesse Exato. inventado moda, ele não tinha sobrevivido. Todos, Exatamente. conversa no grupo de cirurgiões que o cara foi muito bom mesmo, o cara que Muito operou bom. ele. É verdade, é verdade. Então, eu concordo perfeitamente com você. E mais ainda, eu acho que esses dois trechos do livro, eu acho que eles são extremamente esclarecedores. E eles levam aquilo que é uma coisa que você falou que é fundamental, né? Eu acho que assim, um estoma, né, uma estomia, para uma pessoa que tem um problema obstrutivo, que teve um câncer, enfim, para quem precisa, ela precisa deixar muito claro que ela é uma salvação, né? Assim como a cadeira de rodas é a alternativa de mobilidade para uma pessoa com paraplegia ou tetraplegia, né? Então, assim, a cadeira é o jeito dele andar, é a possibilidade dele andar, dele ir daqui, de eu ir daqui na minha cozinha, daqui na sala. Se eu tenho uma lesão neurológica desse porte, eu só vou conseguir fazer isso por minha conta com a cadeira de rodas. Então, se ela me for apresentada como algo que vai trabalhar a meu favor e que vai me dar independência, autonomia e liberdade, né? Eu vou olhar para a cadeira de rodas de uma outra forma. Aquilo não é uma cruz, aquilo não é, sabe, não é um estorvo na minha vida. A mesma coisa é a bolsa, né? A bolsa, ela é a salvação. Porque, assim, aquele trecho ali está interrompido e ninguém consegue viver sem evacuar.
Ninguém consegue viver sem urinar. Então, se você não vai conseguir fazer isso, porque você tem um câncer de bexiga e tirou a bexiga, que era o que te fazia urinar, então a bolsa vai te fazer esvaziar a bexiga, né? Assim como a bolsa de colostomia vai te fazer esvaziar o intestino. E tá tudo ok, né? E se você e ninguém precisa sair mostrando para todo mundo que tem uma bolsa se não quer. Uma cadeira de rodas não é bem assim, ela vai ser vista. Mas a bolsa não. Então, tem gente que vive muito bem com a bolsa, mas deixa ela meio mocosada, meio quietona lá. E ninguém precisa. Eu não fico levantando a minha blusa para os outros verem o jeito que é a minha barriga. Ninguém vê, Verdade. né? Não preciso mostrar. Eu não fico usando blusa curta se eu não quiser mostrar minha barriga. E a bolsa é uma coisa que você pode usar e ninguém vai perceber se você não quiser que percebam. E se você for bem resolvido, a gente tem pacientes que vão na praia de biquíni com a bolsa do lado, e bolsa colorida, combinando com o biquíni, e enfeitada com onça, com adesivo. Cada um consegue lidar com isso de um jeito. Mas eu acho que é importante, a colostomia é a salvação. Entendeu? Certo. Sem ela. Tem um pouquinho também, Gisele, a questão da mentalidade do brasileiro, né? Às vezes Uhum. eles pensam na bolsinha, tipo, ih, agora é o fim, né? Que eu já tô com um negócio aqui saindo da minha barriga. E tem estudos que mostram a relação do paciente com a ostomia em si. Lá nos países europeus, por exemplo, eles têm outra mentalidade. Vamos dar um exemplo, assim, já. O índice, às vezes o paciente pôs uma temporária e mora num país muito frio, que às vezes não tem muito aquecimento dentro de casa mesmo. Imagina você pôr seu bumbum para fora para sentar numa privada gelada, sendo que ele está com a colostomia ali, É ele prático. abre, esvazia, fecha. Tem paciente que não quer corrigir a colostomia, quer ficar com ela, mora num país frio. Para mim está ótimo do jeito que está. Imagina se o brasileiro ia ter uma consciência dessa, né, doutora? Ah, então, você sabe que eu tive um amigo, ele é amigo de verdade. Ele é médico, né? Trabalha aqui em Sorocaba e ele fala isso, ele fala. E quando ele foi para a cirurgia, ele pediu para um colega dele, o melhor amigo, me ligar. E ele foi para uma cirurgia, ele falou, ele está indo, vai fazer uma colostomia e ele quer você lá. E eu fui, ele fez a cirurgia, no dia seguinte eu já estava lá, né? E atendi e tal, não sei o quê. E era provisória, a dele era provisória, em 6 meses ele ia reverter. Em 6 meses, e ele adaptou tão bem, tão bem, tão bem, que em 6 meses ele me chamou, ele voltou no consultório e falou, Gisele, eu não quero reverter, eu tô ótimo, assim, eu fui padrinho de casamento, usei fraque, ai, eu tô muito bem, a minha vida sexual funciona perfeitamente bem com a bolsa e tudo, eu não quero tirar essa bolsa, não, e vai que eu tire a colostomia e dá uma zica e eu não volte a evacuar legal e tal, não sei o que, não tô querendo. Ele levou 1 ano e meio com a provisória. E aí o colega, o amigo dele, o cirurgião que fez, convenceu e ele reverteu. E hoje ele está ótimo, funciona tudo muito bem. Mas olha, ele resistiu, porque ele se adaptou super bem. Ele foi isso aí, uma coisa muito prática. E ele até brincava. Eu não sei porque que o ânus não é na barriga. É muito prático ter o ânus na barriga. Que é Não, exatamente isso, e né? você imagina um acamado, né? Um paciente obeso que está na cama, para a família Sim, levantar, trocar fralda. Em alguns casos, é até uma questão higiênica mesmo, manter o paciente com é, é, ostomia. Isso é é, conversado é, com a família, né? exatamente. Hoje temos equipamentos até para isso, né? Mas para resolver isso, né? Para acamados, mas é complicado. Eu entendo que é bem complicado. Não, com Não é esse fácil. índice de obesidade aumentando do jeito que está, o pessoal Sim, comendo mal como está. Imagina quantos vão chegar no fim da vida aí precisando de cuidados, né, com AVC sim, ou a sequela de sim, AVC. sim, Eu costumo brincar, entre aspas, né, como é que eu meço a qualidade de vida de um longevo. Se sim. você está limpando a própria bunda,
Então você está muito bem, obrigado. Entendeu? É verdade, Enquanto é eu verdade. puder limpar minha própria bunda, eu quero viver. Faz sentido, eu acho que isso serve para mim também. Com Então pronto. certeza. Eu sempre peço para o meu convidado falar de É, livros que mudaram sua vida. Pode ser da área ou fora da área, não tem problema. tá, eu acho que o livro que mudou minha vida é um livro de. Não é tão fora da área, assim, porque ele tem a ver, mas assim, o Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Desde que eu li, eu adquiri um hábito. Todos os anos eu releio. Às vezes nas férias de julho, às vezes nas férias de dezembro. Eu tenho o meu, todo riscadinho, todo não sei o quê. E assim, é uma narrativa do exercício da medicina, do cuidado das pessoas e tal, numa belíssima história de amor. Na história de amor mais linda que eu já li. Né? E o texto do Gabriel Garcia Marques é fantástico, né? Então, é um livro que eu li, ele é o livro que marcou a minha vida, com certeza. É o livro que eu mais leio na minha vida. De vez em quando eu releio, porque eu amo, né? E principalmente a dúvida, Dom Casmurro. Mas, assim, é uma outra relação, né? Aquela coisa da dúvida e tal. Agora, O Amor nos Tempos do Cólera é um livro que, embora eu já saiba as páginas, o que vai acontecer depois, Dom ele me Casmurro. aquece. Dom Dom Casmurro eu já Casmurro. li 2 vezes também, Os Olhos de Ressaca, né? Nossa, De cigana dissimulada. é fantástico, né? Fantástico, fantástico. Muito, muito bom. Eu acho que é esse. Pronto. Então, para a gente finalizar, que senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente, sabe? Como, Exato. como te encontrar e seus projetos futuros? Bom, meu perfil no Instagram é @Gisele Azevedo, né? Gisele Azevedo. Então, estou lá todos os dias, tem caixinha de pergunta, dá para fazer perguntas. E o meu projeto futuro é exatamente esse: é ensinar e aprender. Eu aprendo um monte, sigo um monte de gente, faço curso aqui. Nossa, compro e-books. Todo dia eu estudo aqui, eu aprendo demais, né? Agora, em agosto, eu vou ter, já está programado um curso de fortalecimento dos músculos do soalho pélvico aí para mulheres, né? E tem um grupo para constipação aí, um pacote para constipação que está no forno, está no forno. A gente estamos desenhando, né? Eu e a minha parceira de negócios, que é a Manuela, minha filha mais velha, né? E que está aqui assessorando, ela fica aqui na live assessorando ali do outro lado como ouvinte. Obrigada, Manu. E a gente tem aí esse de constipação. Agora, neste momento, está acontecendo um de treino vesical. Nós estamos na segunda semana, é um curso de 7 semanas, né? Então, tem mais 5 semanas pela frente. E, então, termino de treino vesical, já começa o de fortalecimento do soalho pélvico, e depois ou talvez concomitantemente, entre o de constipação, porque tem sido uma demanda que me surpreende, né? Então é Excelente. isso, é ensinar a gente aqui e tal. É só ir lá no Instagram, botar pergunta na caixinha que a gente faz rodar o Pronto. negócio. Gisele, gratidão sempre e carpe diem. Carpe diem. Obrigada, Eurípides, que essa live, esse nosso contato, que foi fantástico, seja o começo de uma grande amizade, de uma parceria profissional, porque eu acho que eu tenho muito a aprender com você, e assim, eu acho que juntos a gente pode fazer coisas muito interessantes. Então, se você topar, nós botamos fermento em tudo que surgir de ideias e nós vamos tocar em frente. Pronto. Tamo junto. E realmente essa pandemia aí trouxe coisas ruins, claro, mas trouxe Sim. muita coisa boa também. Conheci muita gente interessante. E
estou aqui para aprender, sempre, sempre, sempre. Isso aí, o dia que eu falar que eu sei tudo, pode me internar que eu tô doido, porque Verdade. não sei. Eu aprendo, cada dia aprendo um pouco, cada live que faço, aprendo um pouquinho mais. Essa live contigo foi excelente para entrar nesse universo do pessoal que tem paralisia na coluna, que tenho muitas perguntas, né? Muitos seguidores já me fizeram perguntas, você esclareceu muitas dessas perguntas. Então, só temos a ganhar com isso, né? Que bom, que bom. Então vamos botar fermento nas ideias que surgirem aí e o que der na sua cabeça, mande brasa e vai falando e nós vamos pensando, vamos começar a fazer coisas aí juntos que eu acho que com certeza a gente pode conseguir muito, 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 muito mais os dois, certo? Então, pronto. É Depois isso. pede para sua filha entrar em contato, que eu tenho muito interesse em fazer uma live com ela. Que eu tenho certeza que ela tem Ela vai entrar em muita contato. coisa para acrescentar aí para a Com questão da certeza. modulação intestinal. A modulação intestinal ela Perfeito. é multidisciplinar. Como ela é Sim. psicóloga, tem muita coisa que quero conversar. Com certeza. Muito obrigada, Eurípides, mais uma vez, muito obrigada. E acho que já estou aqui fervendo, já pensando em novas ideias, viu? Pronto. Gisele, aquela primeira vai ficar gravada. Como essa não vai ficar gravada, lembra que eu te contei do meu parente, o Eurípides Barçanufo e tal? Sim, sim, sim. Vou te contar a história que a minha tia-avó contou lá na Federação Espírita de São Paulo. Essa Diga. não tem livro nenhum do Eurípides Barçanufo, viu? Naquela época, Minas Gerais, como um todo, até hoje, né, tem um sincretismo religioso muito grande, assim. Minha avó já ia de manhã na missa e de noite ia tomar um passe no centro espírita. Então, aqui a gente tem essa cabeça mais aberta, né? O Triângulo Mineiro, né? Aí o que aconteceu em determinado momento? Eurípides Barçanufo era vivo, ele dava as aulas lá no educandário dele e ele tinha a botica dele, né? Que é onde ele fazia as ervas medicinais junto com o remédio espírita, né? Rezava ali e a pessoa ia lá buscar específico para a patologia dele, né? Aí, determinada época, a esposa de um desses coronéis, assim, que tinha aquelas fazendas imensas, estava doente e ela tinha um carinho muito grande pelo Eurípides Barçanufo. Só que esse cara não, era aqueles católicos ferrenhos, esse cara é um charlatão, e essa mulher foi piorando, aí ele deu o braço a torcer e falou, eu vou lá nesse cara. Vamos ver se ele é bom mesmo, quero ver se ele salva minha esposa. Chegou lá, Eurípides Barçanufo estava de costas, aí ele entrou, ia começar a falar, Eurípides Barçanufo levantou só a mão. Virou para ele, tudo bem, meu filho, tá aqui, ó. Esse é o remédio da sua esposa. Ele, mas eu não falei nada, como é que você sabe? Não, leva, fala para ela tomar uma colherzinha todos os dias que ela vai melhorar. Aí ele pegou, naquela época, estrada de terra, cavalo, né? Pegou e voltou para a fazenda dele e falou, agora que eu vou desmascarar esse cara. Jogou fora o remédio, passou numa bica, encheu de água da bica e levou para a esposa. Chegou lá, deu o remédio para a esposa e a esposa melhorou. Assim, passou 1, 2 semanas, ela foi ficando cada vez mais forte. Ele falou, agora que eu vou lá desmascarar esse cara. Vou chegar e falar para ele que eu dei água para ela e ela melhorou. Então esse cara é um charlatão. E pegou o cavalo, chegou lá na porta da botica, ia falar alguma coisa, ele levantou a mão de novo, falou, não precisa dizer nada. Eu vi você jogar o remédio fora, desdobrado, ele viu ele jogar o remédio fora, benzeu de novo a água e ela melhorou. E naquele tempo, né, se um passasse pelo outro pela estrada, ia saber, né? Aí esse cara caiu de joelhos e aceitou o milagre e mudou a cabeça dele.
Essa história não está em livro nenhum do Eurípides Barçanufo. Nossa, que incrível. Ele fazia os desdobramentos e ele atendia à distância, né? Sim. É. 2 seres humanos até hoje que pisou na Terra, que teve o poder do desdobramento com materialização física, foi Jesus Cristo e Eurípides Barçanufo. Nossa, que coisa incrível. Eu me lembro de ter lido várias coisas sobre ele, a respeito dele e tal. E essa coisa dele fazer essa materialização e os desdobramentos, eu sempre achei uma coisa incrível, assim. Uma pessoa estava numa outra cidade, não podia chegar até ele, e ele atendia a pessoa, né? Sim. No livro Espiritualmente. dele, Eurípides, O Homem e a Missão. Esse livro eu li, eu era adolescente, né? Porque eu quero conhecer meu nome, de quem que vem, né? Porque na época era zoado na escola. Nossa, Eurípides Barçanufo, que é nome. Eurípides Barçanufo é meu nome, não é sobrenome. Sim, eu sei. Aí imagina para um adolescente, 12, 13 anos, nas escolas, né? Tinha aquela zoação, tudo. Falei, deixa eu ler quem era esse cara. Depois que eu descobri que era, eu falei, não, eu tenho muito orgulho de ter herdado esse nome, né? E depois ainda descobri que é o primo da minha bisavó, né? Então... Pois é, isso ainda é parente, né? Isso ainda é parente, né? Aí é mais bacana ainda, né? Aí é muito mais bacana. Nossa, mas que incrível essa história. Você não botou ela em nenhum livro, não? Ainda? Não, botei não. Essa aí só para os íntimos, por enquanto. Ah, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, Eurípides. Tenho, só para a gente fechar, para você ir descansar, tudo. Essa está no livro Eurípides, O Homem e a Missão. Ele estava na escola, lá com as crianças, que ele dava aula, né? Ele era professor, ele tem um método de ensino, que até tem uma escola lá em Sacramento, com o nome dele, né? Isso. E em determinado momento, ele falou para as crianças, vamos todo mundo deitar na cadeira, rezar, que eu preciso fazer uma coisa agora. Ele deitou também, fechou o olho, rezou, ficou uns 15, 20 minutos assim, levantou e voltou a dar aula. Aí, de repente, entrou lá, todo esbaforido, tal, uma pessoa, Eurípides, você precisa ir lá, porque minha esposa está com o neném atravessado, não vai nascer e tal. Ele falou, não, pode voltar, já nasceu, é um menino lindo, vai lá que ela está bem. Mas como, gente? Não tem... Ele tinha que ter passado por mim na estrada, como é que ele sabe tudo isso? Aí esse cara voltou doido lá para a fazenda dele, chegou lá, estava a esposa com o neném no colo. Ele, não, mas o que aconteceu aqui? Eurípides Barçanufo veio aqui, fez meu parto e foi embora, falou que estava tudo bem, foi embora. Então são as histórias, né, que tem muitas testemunhas. Isso aí, esse livro Eurípides, O Homem e a Missão, é um historiador que levantou essas histórias todas, pegou as pessoas vivas, os parentes vivos que tinham guardadas essas histórias e compilou nesse livro. Muito interessante esse livro. Nossa, incrível, muito interessante. Você aguçou minha curiosidade. Vou ler mais sobre Eurípides Barçanufo, sobre o seu xará, tá? Pronto. Ai. Então tá. Então agora... é isso. Com Deus, viu? Muito grato mesmo pela atenção, pelo carinho. Muito. Eu é que agradeço, Eurípides, mais uma vez. E olha, estou aqui, já estou fermentando. Vamos trocar umas ideias por WhatsApp aí e eu acho que vai sair coisa boa desse negócio, tá? Dessa parceria. Então tá, joia. Boa noite, um grande abraço para você e mais uma vez obrigada. Obrigado você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.